Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado dos conteúdos, se inscreva no canal, curte e compartilha com pessoas que você acredita que possa gostar dessas mensagens. Vamos compartilhar entre os amigos espíritas, espiritualistas que gostam de ouvir reflexões, para que nós possamos também fazer um pouco essas reflexões chegarem um pouco mais longe e aí possamos também falar um pouco mais do Cristo, que é a nossa grande missão, falar do Evangelho, falar do Espiritismo. Hoje nós vamos trazer uma reflexão pequena, entre aspas, mas assim, que traz como que a gente pode encarar a vida com bom humor. Nós já falamos aqui em outras reflexões como que o bom humor modifica o nosso organismo, tanto o perispiritual, como o organismo físico, como também o nosso sistema psíquico, como a gente encara a vida. Isso é de suma importância. É claro que sempre eu digo, nós vamos ter dias difíceis, aqueles dias que nós não vamos conseguir sorrir, mas se nós já tivermos nesse dia pensamentos de otimismo, pensamentos de fé e de agradecimento, a gratidão é muito importante, porque a gratidão leva à felicidade. Quando eu sou grato no que eu tenho, em como eu estou, na encarnação que eu tendo a ter pensamentos otimistas e tendo a ser feliz. É muito difícil, William? Não, não é tão difícil assim. Independente de como você está, se você tem uma deficiência física ou não, se você tem uma dificuldade financeira ou não, se você mora numa região pobre ou rica, isso não é, como que eu digo, isso não é pontual que você vai ser feliz ou triste. Nós sabemos que tem pessoas tristes dentro de palácios e pessoas felizes dentro de casas super humildes. Então, a felicidade é um estado de espírito. Às vezes a pessoa está com a conta gorda, mas ela está triste. E às vezes outras pessoas estão doentes, enferma, com alguma deficiência e está lá extremamente feliz e grata. E, gente, o segredo da felicidade é a gratidão e é ser consciente. O que eu estou fazendo aqui? E o Espiritismo nos dá esse norte. Por que eu estou aqui nesse momento? Por que eu tenho essas pessoas como meus irmãos? Por que eu tenho esse tipo de doença? Por que eu estou vinculado a esse templo religioso ou a esse centro espírita? Por que eu estou nesse bairro e não consigo sair? Qual é a minha vinculação? Qual a minha missão nessa vida? Engana-se quem acha que só tem missão quem é um espírito muito evoluído. Nós também, que somos espíritos, que estamos aprendendo a trabalhar, começando a evoluir agora, nós também temos as nossas missões individuais, que às vezes é a missão de perdoar o nosso pai, perdoar a nossa mãe, de compreender mais o nosso irmão, de trabalhar numa tarefa de caridade, independente de como ela for, com quem ela seja. Então nós temos pequenas missões, porque nós só conseguiremos ser espíritos evoluídos e termos grandes missões quando a gente aprender a administrar e a executar as nossas pequenas missões. Bom, mas por que nós demos essa volta para falar da reflexão de hoje? Porque a reflexão de hoje é sobre Jerônimo Mendonça, mais uma vez, o gigante deitado, do livro da Jane Martins Vilela. Recomendo que vocês leiam esse livro. Toda vez que eu leio esse livro, ele muda o meu humor. Ele me traz uma esperança, porque o Jerônimo, para quem não conheceu, para quem não sabe de quem que eu estou falando, procure saber, mas eu vou dar uma resumida. Ele teve uma doença degenerativa que deixou ele sem andar, com fortes dificuldades para respirar. Mais para frente ele ficou cego e ele sentia fortes dores. Apesar de tudo isso, Jerônimo conseguiu continuar no trabalho espiritual. Jerônimo atendia muitas pessoas, dava palestras, montou uma creche de assistência espírita. Ele motivava as pessoas à sua volta, as pessoas que ajudavam ele, a sua família. Jerônimo tinha um estado de espírito de felicidade, de gratidão, porque ele sabia por que aquela encarnação era tão necessária para ele. Ele falava que aquela encarnação era uma encarnação de expurgo. Ele precisava de tirar algo pesado do seu perispírito, algo que o incomodava. E ele estava tão consciente disso, tão grato, que ele fazia aquilo tudo, mesmo com as dores, mesmo com os problemas, as dificuldades, ele fazia com muito amor e muita gratidão.
E é para isso, gente, que o Espiritismo é o nosso consolador prometido, porque nós entendemos por que cada pessoa está numa situação. Não é para a gente ser cômodo, não. Eu estou numa situação X e vou ficar ali para o resto da minha vida. Não, nós podemos tentar mudar, nós podemos dar um passo à frente, mas sempre consciente e grato. Se nós dermos esse passo, nós retroagirmos, voltarmos para o passo anterior, nós temos que ser gratos e esperar o momento de andar, porque na evolução ninguém fica parado no mesmo lugar. Todo mundo anda, todo mundo se movimenta o tempo todo. Se nós ajudarmos, nós vamos movimentar ainda mais rápido. Então cabe a nós também a decisão de irmos um pouco para frente. Para quem não sabe, o Jerônimo recebia muitas visitas na sua casa, muitos amigos que iam visitá-lo de outra cidade, ou até mesmo lá da cidade dele, ia lá visitar, tomar um cafezinho com ele. E o Jerônimo, ele gostava, o Gigante Deitado, ele gostava muito de fazer trovinhas, de brincar. Ele era um comediante nato, porque ele acreditava que a felicidade ajudava ele a diminuir as dores, e de fato diminui. Em um belo dia, ele estava com muita vontade de fazer trovas e ele recebeu o amigo, o irmão Roldão Tavares. E aí nós vamos ler esse caso para no final trazer uma reflexão sobre ele. De Belém do Pará, Roldão Tavares de Castro, ele era abnegado ceareiro e benfeitor da colônia dos Rancenianos de Marituba. Era jornalista e visitava Jerônimo, que estava nesse dia inspirado nas trovinhas. Roldão contou que ao passar pelo Banco Bradesco, viu um gatinho sendo chutado e pisoteado. Penalizado, cuidou dele naquele dia, mas o gatinho morreu e ele estava triste. Jerônimo, querendo alegrá-lo, saiu-se com essa trovinha. Alegra-te, meu irmão, mas alegra-te de fato. Não crês na reencarnação? Terás de volta o teu gato. Mas Roldão não se deu por vencido. Jerônimo, você está brincando, mas eu estou realmente triste, horrorizado ao ver pessoas que passam pisando em um bichinho tão indefeso. Então Jerônimo trouxe ele ali aquela realidade. Você não acredita na reencarnação? Fique tranquilo, seu gatinho voltará. Chico Xavier falava isso constantemente. As pessoas que perdiam animais de estimação, que ia lá conversar com ele falava: fique tranquila, Deus, se assim permitir, trará o seu animalzinho para o seio da sua família. E ele mesmo, Chico, disse várias vezes que algum dos animais dele voltou a reencarnar na mesma família, na família dele ali, na família Xavier, e ele falava isso, e também Jerônimo falava, só que em forma de trovinha. E, gente, perder um animal de estimação é doloroso, é angustiante, é como se fosse um ente da família, ainda mais hoje em dia que nós temos eles tão próximos. E os animais são almas em evolução, nós sabemos disso. Mas vamos ver aí a continuidade das trovinhas. E aí Jerônimo retruca imediatamente, né? Ele fica bravo com Jerônimo, que ele está ainda incomodado com a violência aos animais. E aí o Jerônimo sai com essa trova. Esse povo de dinheiro, acho esse povo muito chato. Por causa do seu cheque, acabam matando um gato. E aí Roldão se lembrou então de um de seu cachorro de estimação, chamado Dário, e que havia morrido há mais ou menos uns 3 meses, deixando saudade. E aí o Jerônimo acorda ele de novo para a espiritualidade. Roldão, meu amigo, não te entregues ao desvario, pois quando partires da terra, encontrarás o Dário. E aí mais uma lição de espiritualidade. Se nós não nos encontrarmos ou nos reencontrarmos com parentes e amigos ainda encarnados, nós temos a eternidade. Nós temos o plano espiritual para rever os nossos animais de estimação e os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Então, para que entregarmos aí a tristeza? A depressão afundada, né? Porque é claro que saudade nós sentiremos, mas nós podemos ir vencendo essa angústia diariamente, porque sabemos da eternidade. Nesse instante, o representante da escola, senhor Hélio Pacheco, telefonou para ele contando alguns problemas. Então muitas pessoas ligavam para o Jerônimo para desabafar, para contar problemas, porque justamente o Jerônimo era uma pessoa de bom humor e ele também tinha uma energia contagiosa, ele ajudava as pessoas ligavam, às vezes a pessoa estava passando por um problema pequeno, a pessoa ligava para ele e ele lá, né, na cama, passando por vários problemas gigantes, e ele chegava
e tranquilizava a pessoa. Por isso que era o gigante deitado, porque além da estatura física dele, era a estatura espiritual que ele tinha. E aí o Jerônimo brinca com ele: alegra-te, meu irmão, pois se hoje está na escola, na próxima encarnação poderás ser diretor de futebol. Então esse irmão trabalhava na empresa Skol na época, e ele estava com alguns problemas na empresa, e o Jerônimo estimulou ele brincando: calma, a encarnação tá aí, hoje você trabalha nisso, amanhã trabalha naquilo. E às vezes também a gente fica angustiado, né? Uma encarnação inteira, eu queria ter feito isso e não faz, e a gente esquece também que nós temos outras oportunidades. O Jerônimo trazendo aí. E neste momento entrou na sala sua irmã e a abnegada enfermeira Euridice, trazendo café e bolo para todos. Sobre a língua de Jerônimo, ela colocou 2 comprimidos de Isordil, era um remédio que ele tomava sempre para melhorar as dores. E aguardando com carinho, ela serviu-lhe aos poucos café e bolo. Jerônimo fazia pausas devido ao ataque cardíaco e numa delas falou: se queres a tua paz, nunca jamais faças rolo, para não sofrer como eu, que estou comendo este bolo. E aí, que beleza, né, gente? Jerônimo, quem o conheceu, ao ler essas linhas, pode imaginar toda a cena e dar umas boas risadas e aproveitar a lição com saudade. Que lição, né, gente? Na última trofe aí, olha o que o Jerônimo diz: se queres a tua paz, nunca faças rolo, para não sofrer como eu ao comer este bolo. Então, os rolos das nossas vidas, os pequenos, os grandes, os nós que nós vamos dando aí nas nossas sequências da encarnação, que nos dá o quê? Possibilidade de colher isso. Então, quando a gente planta coisa boa, colhe coisas boas. É a lei da ação e reação que todos nós já estamos aí carecas de saber, mas nós, além de saber, a gente tem que praticar. O Jerônimo sabia muito bem disso. Ele estava colhendo algo amargo de outras encarnações que ele cometeu. Nós não temos a informação completa, mas parece que ele foi um grande assassino em massa, negou muitas vezes o nome do Cristo, e ele volta aí numa condição de estatura física muito alta, mas atrofiando, tendo fortes dores e colhendo, tendo dificuldade até para comer e conversar. Mas ele não desistiu. Se você talvez esteja numa posição parecida, ou não precisa estar numa posição parecida fisicamente, uma posição física de deficiência, mas às vezes uma deficiência espiritual, psicológica, nós podemos procurar ajuda, eu sempre falo isso aqui no canal, mas nós também podemos começar a mudar o nosso padrão vibratório através de boas leituras, através de bons vídeos, através de boas músicas, através da oração, do Evangelho no Lar, buscar um centro para ouvir uma palestra, tomar um passe. William, eu não quero me vincular a um centro espírita. Beleza, mas vai de vez em quando, toma um passe, conversa um pouco, saia de casa, saia desse ambiente que às vezes está te angustiando, faça um exercício físico, converse com alguém na rua, faça uma caridade, leve um alimento para uma família que esteja com fome, vá até uma casa de idosos visitar, vá até uma instituição que precisa de crianças, leve um brinquedo, nem que seja um brinquedo usado, movimente-se, porque a encarnação passa muito rápido, gente. Deus os abençoe pela paciência de vocês, até a próxima reflexão.